Olá, amigos e amigas, Jarbas Costa, consultor imobiliário, e no Papo Imobiliário do mês de maio, os nossos encontros a partir desse mês agora será mensal, anteriormente até o mês de janeiro deste ano estava sendo semanal, certo? Agora o nosso encontro vai ser mensal e a cada mês com um tema bastante interessante, E retomando o nosso Papo Imobiliário com essa nova roupagem de ser uma vez por mês, eu trago agora um outro tipo de contrato, ainda falando sobre os contratos imobiliários. E falando nesse tema de contrato imobiliário, quem não assistiu os vídeos, já está lá no YouTube, basta postar lá, colocar lá na barra lá de pesquisa, contratos imobiliários, Papo Imobiliário Jarbas Costa, vai aparecer lá todos os vídeos falando sobre contratos imobiliários. Então isso aí é para os corretores de imóveis, para as pessoas interessadas em saber mais sobre contratos imobiliários. E quem estiver interessado em fazer o curso de contratos imobiliários, pode entrar em contato comigo, certo? Ao final eu deixo meu contato, vocês podem me procurar e fazer a inscrição nesse curso, tá? Que é bastante interessante, certo? Que inclui também já este tema do nosso Papo Imobiliário do dia de hoje. Bem, vamos falar agora numa espécie de contrato não muito usual aqui no Brasil, está ainda engatinhando no solo brasileiro, dentro do mercado imobiliário brasileiro, o contrato de locação com a intenção de compra, certo? Muito interessante esse contrato, é um contrato diferenciado dos demais contratos, dos contratos tradicionais de compra e venda e dos contratos tradicionais de locação. Mas o que é este contrato de locação com a intenção de compra? Então vamos falar, vamos conhecer um pouco mais sobre esse contrato. Bom, a locação, certo, ou o aluguel com a opção ou a intenção de compra é uma modalidade relativamente nova, e que tem o objetivo de facilitar a compra de um imóvel. Tá, mas como que isso acontece? Como que essa compra vai acontecer? Bem, nessa modalidade de aquisição de imóvel, o interessado, o locatário, ou o inquilino, antes de comprar o imóvel, pode entrar com a opção de locar o imóvel ou de alugar o imóvel e, ao final do contrato, comprar esse imóvel, mas somente se desejar, ok? Não existe obrigação. Você pode fazer um contrato, eu sempre digo assim, nu e cru, que é aquele contrato de locação, que a intenção de você é somente locar o imóvel e não ser um proprietário desse imóvel, certo? Mas você também pode locar o imóvel com a intenção de compra, de se tornar, ao final desse contrato, proprietário do imóvel que está sendo locado, tá bem? Então, como é que funciona essa questão de valores? Se o imóvel vale 350 mil, 400 mil reais, 500 mil reais, como é que eu faço para, lá ao final, eu me tornar um proprietário e os aluguéis que eu paguei durante todo o curso do contrato de locação com a intenção de compra? Bem, o valor que está sendo investido no aluguel é direcionado para a compra do imóvel. Essa modalidade é uma ótima alternativa para quem busca soluções otimizadas. Como que eu faço? Bom, então o imóvel era 350 mil, 400 mil e ao final eu demonstrando, como já demonstrei no início, que a intenção de locar era me tornar proprietário, será abatidas essas parcelas de aluguel que eu paguei até o final do contrato? Positivo. Certo? Vai ser descontada, serão abatidas do valor do aluguel, certo? As parcelas dos aluguéis pagos até a conclusão do contrato. Bem, mas para vocês conhecer mais, sobre essa modalidade, preste atenção no que eu vou falar para vocês. O que é a locação com opção de compra? Quero que vocês prestem muita atenção para que vocês consigam, quem vai assistir esse vídeo agora, se for corretor de imóveis, possam dar com segurança uma orientação ou a orientação para o cliente que procurar essa modalidade de contrato imobiliário. Então, a locação com opção de compra, certo?
é um modelo de negócio que permite que você alugue um imóvel e após um determinado tempo, certo? Um período de tempo, adquiri-lo como seu. Basicamente, o locatário paga o aluguel mensal, certo? Incluindo um valor extra para que possa acumular créditos que serão utilizados como entrada para a compra do imóvel que está sendo locado. Ao final desse período, certo, que é convencionado ou pode também seguir o que diz a lei das locações, de 12 a 30 meses, certo? Mas fica convencionado entre o proprietário do imóvel e o locatário, certo? Então, ao final desse período, estabelecido em contrato, o usuário terá a opção de comprar o imóvel pelo preço acordado. Interessante, e que eu vou salientar para vocês aqui, é que o valor do imóvel deve constar no contrato de locação com a intenção de compra, certo? As cláusulas lá que regem o contrato de locação com a opção de compra deve constar já o valor do imóvel que o vendedor colocou à venda, para que você saiba que ao final você poderá abater daquele valor os aluguéis pagos durante o período de contrato. No entanto, o inquilino, o locatário, não será obrigado a ficar com o imóvel ao final do contrato. Caso deseje sair normalmente, ele só precisará resgatar o dinheiro investido. Esse é um ótimo benefício da locação com opção de compra, uma vez que você pode, realizar um teste do imóvel que estará prestes a comprar. Nessa questão do teste, chamado test drive do imóvel, durante aquele período de locação eu fiquei lá testando para ver se eu ia me adaptar no imóvel ou não. Bem, essa questão do teste, pessoal, é muito criterioso, é muito delicado, ok? Isso vai depender muito do que ficar convencionado entre o vendedor, locador e o locatário que tem a opção de se tornar proprietário daquele imóvel. E por que eu, Jarbas Costa, consultor imobiliário, especialista em contrato imobiliário, estou falando isso para vocês? Porque existe, neste período que existe a intenção do locatário em ser proprietário do imóvel que ele está alocando, também existe a intenção do vendedor vender esse imóvel. Neste período entre o início do contrato de locação com a intenção de compra ao final desse contrato com a intenção de compra, certo? Deverá, já que no início do contrato o locatário, o inquilino, demonstrou um interesse, certo? Que ao final se tornaria proprietário desse imóvel, ou seja, compraria o imóvel. É importante que esse interesse, essa afirmação do inquilino se torne uma garantia para o vendedor. Vocês não vão encontrar isso que eu estou dizendo em lugar algum. Mas por experiência e por tornar este contrato segurança jurídica para ambas as partes, legitimidade para ambas as partes, transparência para ambas as partes, é importante que no início desta locação com a intenção de compra exista, como existe no contrato nosso normal de locações, a vistoria inicial. Aí nós vamos evitar esse chamado test drive durante o período de locação. Na vistoria inicial é o momento em que o inquilino, que tem a intenção de ser proprietário desse imóvel, é o momento que ele vai conhecer o imóvel. Esta vistoria é uma vistoria diferenciada da vistoria comumente feita, realizada na locação pura, que é o contrato de locação para aquela pessoa que quer apenas locar. Essa vistoria é uma vistoria minuciosa. Por quê? Porque o test drive vai ocorrer exatamente naquele momento, não durante o período de locação. Por que eu digo isso?
Porque quem aloca um imóvel com o interesse de comprá-lo, ele já viu o imóvel antes, ele já mostrou o interesse antes, pela localização, pela qualidade do imóvel, pelas opções que tem ao entorno desse imóvel. O filho, o marido, já olhou o imóvel, gostou do imóvel. Então, a vistoria inicial é o que vai finalizar o test drive deste imóvel. E isso ocorre no início, não durante esse test drive, não durante o período de locação, o período do contrato. Certo? Nós temos sempre que pensar que existe um vendedor querendo vender um imóvel, um proprietário que tem aquele imóvel querendo vender o imóvel, e existe uma pessoa querendo locar o imóvel, certo? Alugar o imóvel, que tem o interesse em comprar esse imóvel. Mas eu preciso passar segurança para o proprietário do imóvel, que eu digo que é a garantia de que ao final, como eu já demonstrei no início, ao final eu vou comprar esse imóvel. E essa garantia o proprietário tem que ter. Por quê? Porque durante esse período poderá aparecer interessados por esse imóvel. Só que lá no início, você que está locando esse imóvel com interesse de compra, você deu a sua palavra e demonstrou para o vendedor que você pretendia, pelo imóvel que você viu na vistoria, que você analisou o imóvel de forma minuciosa e lhe agradou o imóvel, você quer comprá-lo ao final do contrato de locação, com interesse de compra. Então isso é muito importante a gente deixar bem claro isso, para passar segurança tanto para o vendedor, o proprietário do imóvel, como para o inquilino que tem a intenção de adquiri-lo como imóvel próprio. Tranquilos? É importante isso, pessoal, tá? Bom, quais as diferenças da locação com opção de compra? Quais os diferenciais da locação com opção de compra? Bem, a principal diferença de um contrato de aluguel de imóvel para o contrato de compra e venda de imóvel é simples. Eu vou explicar para vocês qual é a diferença. A principal diferença entre os dois é que o contrato com a opção de compra, em sua finalização, o imóvel poderá ser adquirido pelo proprietário. Já no contrato convencional, isso não acontece, uma vez que o inquilino realiza um contrato temporário, onde não será possível adquirir o imóvel no período final do acordo. Então, existe uma diferença, é um contrato totalmente diferenciado. Certo? A locação com opção de compra é uma alternativa interessante para os proprietários que têm interesse em vender a casa, o apartamento, ao mesmo tempo ter uma renda final do acordo. Olha só que interessante, né? Isso é muito importante. A locação com opção de compra é uma alternativa interessante para ambos, tanto o proprietário do imóvel como para o inquilino que tem a opção de comprá-lo no final. Bom, agora para o locatário, né, aquele que está locando o imóvel, certo? Para o locatário, aquele que está usando, né, que está alugando o imóvel, um ponto que não podemos esquecer é a agilidade e a facilidade de compra. Diferentemente do contrato convencional, o objetivo do aluguel com a intenção de compra é otimizar o tempo do cliente. Pessoas, é um contrato mais célere. Ele é burocrático? Sim. Como eu disse anteriormente, tem que ter aqueles cuidados de passar segurança, certo? Para o vendedor do imóvel. Claro que nós temos que pensar sempre nas duas partes, vendedor e comprador, né? Vendedor e inquilino com a intenção de compra. Mas ambos têm que ter essa segurança. Um precisa saber e ter a certeza de que o seu imóvel vai ser vendido, vai ser comprado pelo inquilino. E o inquilino também tem que ter certeza de que o imóvel será dele ao final. Certo? Bem,
Agora que eu já expliquei para você, você sabe o que é alocação com opção de compra? Está na hora, jovens, de saber como ela funciona. Como funciona a locação, o aluguel com a opção de compra. Interessante, né? Está ficando interessante esse assunto aí. Bem, por isso, para que você entenda melhor como a modalidade funciona, eu vou dividir, tá, ela em duas partes. Sendo a fase de aluguel, certo? Que é a locação, e a fase de compra. Prontos? Vamos começar? Canetinha na mão, escrevam, apontem, anotem. Bom, vamos lá para a fase de locação. Nesta fase, você paga um aluguel mensal composto por duas partes. O valor do aluguel e um valor extra que será acumulado como crédito para a compra do imóvel. Esse aluguel acumulado como crédito para a compra do imóvel será abatido do valor do imóvel que consta no contrato de locação com opção de compra. Geralmente, esse valor extra é entre 45% e 50% do valor total do aluguel. Por exemplo, se o aluguel é de R$2.000, certo? O valor extra seria por volta de R$2.000 por mês. Esse valor é somado ao valor de entrada no programa aluguel com opção de compra e acumulado ao longo do período de aluguel com opção de compra e pode ser usado como entrada na compra do imóvel. Olha só que interessante isso. Que interessante, é interessante isso para o vendedor do imóvel, é muito interessante. E para aquele que está, alugando aquele imóvel, que tem a intenção de compra, também é interessante. Certo? Vejam bem que é um negócio bom, excelente para ambas as partes. Bom, como funciona a fase de compra agora? Ao final do período estabelecido em contrato, tá? Você tem a opção de comprar o imóvel pelo preço acordado no contrato. Aquilo que eu falei anteriormente, que no contrato de locação com a intenção de compra, deve constar nesse contrato o valor do imóvel. O valor que o comprador, que o proprietário, está vendendo aquele imóvel, ou colocou à venda, certo? Então deve constar no contrato. Geralmente o preço de compra é definido no início do contrato e pode ser negociado entre as partes, certo? Então, como ocorre no contrato, num contrato de compra e venda, aquele contrato ali, que a gente está acostumado a fazer, certo? O valor do imóvel tem que ser definido antes, lá no início do contrato. As formas de pagamento, como vai ser pago, negociação, também tem aquele momento para que isso seja definido entre comprador e vendedor. Perfeito? Bom, caso você, que está alocando o imóvel com a opção de compra, decida comprar este imóvel que você está alocando, os créditos acumulados durante o período de aluguel são usados como entrada na compra. Olha só que interessante isso, hein? Muito interessante. Se você não quiser comprar o imóvel, pode simplesmente resgatar o dinheiro que guardou ao longo dos anos. Quando eu falo aqui dinheiro que guardou ao longo dos anos, o contrato de locação com opção de compra, ele é regido, por lei especial, pela lei especial, que é a lei das locações, certo? E também pelo Código Civil, lá dos contratos, um capítulo que fala sobre os contratos em espécie. Como é algo novo no Brasil, que está engatinhando ainda, nós temos que ter muito cuidado, certo? De passar para ambas as partes segurança jurídica nisso aí, certo? Segurança jurídica. É um contrato que faz lei entre as partes, com obrigações e deveres recíprocos.
Então a gente não pode esquecer disso, certo? Muito importante isso, para a gente não, depois, ser penalizado, ou até mesmo penalizar as partes, né? Por algo que não foi feito, que não foi incluído no contrato. Né? São as chamadas cláusulas contratuais. Devem constar lá, todas, né? Na sua ordem, dentro de uma legitimidade, lealdade, transparência, certo? E isso cabe, claro, aos corretores de imóveis ou quem for intermediar, né, essa venda aí, certo? Eu sempre digo, né, como está lá nos meus vídeos, quem pode assistir lá no YouTube, como já disse, né, sobre contratos, que o corretor de imóvel, né, ele não pode pensar somente na corretagem, ele tem que pensar no cliente em primeiro lugar. Certo? O valor da corretagem, os 6%, ou aquilo que ele estabeleceu com o vendedor, isso é consequência. O que ele tem que pensar é infidelizar, né, esses clientes. E na verdade, quando tu faz esse tipo de contrato, quando você faz esse tipo de contrato, você tem 2 clientes que você tem que fidelizar. Certo? 2 clientes. E poderá entrar um terceiro cliente ainda aí. Certo? Mas se é para outro momento eu comento sobre isso, como que esse terceiro cliente poderia entrar. Então veja bem como é lucrativo isso para ambas as partes. Né? É lucrativo para o vendedor do imóvel, proprietário, para o inquilino que tem a opção de compra e para o corretor de imóvel. Mas esse corretor de imóvel tem que ser polivalente, certo? Ele tem que pensar primeiramente nas partes, certo? E não colocar o seu cérebro, a sua cabeça, a sua intenção somente na corretagem. Quanto que eu vou ganhar? Certo? E eu já penso bem ao contrário. Eu procuro prestar um serviço completo, do início ao fim, certo? Mostrando o diferencial, porque eu quero esses clientes sempre ao meu lado. Para essa transação, para esse processo imobiliário, mas como para outros no futuro. E isso é muito importante, é isso que um corretor tem que ter em mente. Bom, vamos agora... Bom, as vantagens, como eu disse, são inúmeras, tá? Certo? E fica, claro, é impossível listar todas as vantagens, né, dessa modalidade de contrato, que é a locação ou aluguel com opção de compra. Bem, mas eu vou trazer umas principais para vocês aqui, né, para não me estender muito, para não ficar um vídeo muito longo, e numa outra oportunidade a gente fala mais sobre isso, tá bem? Bom, primeira vantagem que eu vejo, que é de suma importância, flexibilidade. O modelo de aluguel com opção de compra pode oferecer aos locatários, que é o inquilino, né, a flexibilidade de testar a propriedade lá no início, que é a chamada vistoria, teste, né, antes de se comprometerem com uma compra. Então, escrevam isso, porque isso eu adoto, tá? Eu adoto isso no meu dia a dia, certo? A testagem, o test drive é feito na vistoria inicial. Na vistoria inicial ali. Você tem tempo para isso. A gente consegue fazer isso bem feito e dá certo. Dá certo. Isso gera o quê? Segurança para as partes. Isso gera transparência, né? Isso é muito importante. Outra coisa, organização. Organização. Você prepara o imóvel. Você pede ao proprietário preparar o imóvel para aquela vistoria. Tudo, em condições. Se tiver algum probleminha antes, já pede para o proprietário, conserta, arruma, certo? Né? Se tem algum defeito, já procura, já providenciar antes dessa vistoria, porque ela vai ser uma vistoria um pouquinho longa. Não vai ser rápida não, certo? Mas é ali que você faz o test drive, né, com o inquilino, certo? Bem, então, a flexibilidade, né, que é um modelo de aluguel com opção de compra, pode oferecer aos locatários, certo? Isso pode ser especialmente útil para aqueles que não têm certeza se desejam permanecer em uma determinada área ou que ainda não têm certeza se podem se comprometer com um pagamento financeiro de longo prazo. Certo? Então esse checklist inicial, essa vistoria inicial, esse test drive, ele é importantíssimo e não precisa ter pressa para isso, certo? Ambos têm que ter disposição e tempo para isso, certo? Mas cada um adota um modelo, eu adotei esse modelo e dá muito certo. Bom, esse benefício, certo? Que é a flexibilidade, é muito importante quando se trata de bens de alto valor, como veículos, equipamentos, industriais ou imóveis, os quais é importante manter a compatibilidade.
Então, nós vimos a flexibilidade, certo? Que são importantes, é um requisito importante, né? Agora vamos lá. Menos requisitos de entrada. O que é isso? Ao contrário de um financiamento imobiliário tradicional, o modelo de aluguel com opção de compra geralmente requer menos dinheiro adiantado para entrar no imóvel. Uma vez, importante isso, gravem bem, em vez de pagar, tá? Em vez de pagar o valor total do imóvel, tá? No momento da aquisição, como aconteceria em uma compra convencional, o locatário paga uma quantia menor de entrada. Olha que importante isso, hein? Paga uma quantia menor de entrada. Isso pode ser opção atraente para aqueles que não têm muito dinheiro para dar de entrada em um financiamento imobiliário. Dessa maneira, o locatário não precisa desembolsar uma quantia significativa de dinheiro para adquirir o bem imediatamente. Outra coisa muito interessante e que está dentre aquelas vantagens, a opção de compra. O modelo de aluguel com opção de compra permite que os locatários, quem está alugando aquele imóvel, quem está alugando aquele imóvel, usufruindo daquele imóvel, tenham a opção de comprar a propriedade após um período de aluguel especificado. Ou seja, calma o coração de vocês. Ao invés de comprar um imóvel de uma vez só, o inquilino pode desfrutar da estrutura e, ao final do contrato, decidir se deseja comprar ou não. Olha só, certo? Mais uma vez agora, fazendo uma paradinha aqui, colocando um pontinho final, eu vou repetir esse parágrafo e vou voltar a falar aquilo que eu já falei, certo? Como eu como eu tinha dito, cada um trabalha de uma forma, cada um tem um protocolo. Eu tenho o meu protocolo para trabalhar nessa situação e nessa modalidade de contrato. Então, vou ler novamente, vou falar novamente o que eu já falei, certo? Ao invés de comprar um imóvel de uma vez só, o inquilino pode desfrutar da estrutura e, ao final do contrato, decidir se deseja comprar ou não. Ao final do contrato, decidir se deseja comprar ou não. Eu volto lá na vistoria inicial, lá no test drive inicial. Essa modalidade de contrato traz essa possibilidade. Mas eu volto a dizer, anotem isso, é preciso deixar claro que o vendedor daquele imóvel, que vai passar a alocar esse imóvel para o inquilino, ele precisa de garantias iniciais. Porque se a intenção no início já pacificada pelo inquilino, que ao final do contrato ele vai adquirir o imóvel, isso tem que ficar bem claro, para não causar para o vendedor uma falsa expectativa. Então é preciso reunir as partes, ter um diálogo aberto, com transparência, para que, mesmo sabendo que é vantajoso para ambas as partes essa opção de contrato de aluguel com opção de compra, é preciso ter transparência na hora de firmar, na hora de redigir um contrato dessa espécie. Certo, pessoal? Tá? Tenham cuidado quanto a isso. Maior a transparência, maior é a segurança, maior é a forma de fidelizar as partes, tá? Que estão
nesse processo imobiliário. Bom, isso pode ser uma opção atraente para aqueles que desejam possuir uma casa, mas que não têm crédito ou renda suficiente para se qualificar para um financiamento imobiliário. Então, a opção de compra é também, né, uma vantagem. Bom, agora também tem outra, proteção contra frustrações, né, ou flutuações do mercado. O mercado imobiliário ele oscila, certo? De fase em fase, de tempos em tempos, ocorre uma oscilação do mercado imobiliário, para mais ou para menos. Tá? Isso aí a gente não pode, isso é indiscutível, isso vai acontecer. Né? Vai ter momentos do ano que o mercado imobiliário vai estar estável, certo? Vai se estabilizar, né? Não vai subir nem vai descer, tá ali, ó, né? Tá alinhado, mas vai ter fases que o mercado imobiliário vai estar em baixo ou vai estar em alto, e a gente tem que saber lidar, né, com essas fases, com esses momentos, certo? Bem, um modelo de aluguel, né, com opção de compra, pode oferecer, certo, proteção contra essas flutuações do mercado imobiliário. Uma vez que o preço da propriedade é acordado no início do contrato. Ou seja, mesmo que o valor do mercado do bem aumente durante o período de locação, o locatário ainda terá direito de comprá-lo pelo valor acordado no contrato, protegendo-o contra possíveis aumentos de preço. Olha só que interessante isso. Pessoal, tudo isso aqui, essa proteção contra flutuações do mercado imobiliário, isso deve constar em cláusula no contrato. Aí mais eu falo da transparência, da lealdade entre as partes. Isso tem que constar em cláusula no contrato, certo? Bom, pode ser um benefício para aqueles que acreditam que o valor da propriedade pode aumentar durante o período de aluguel, ou querem esperar por menores taxas de juros do financiamento imobiliário. Então, isso também é uma vantagem, então, né, a proteção contra as flutuações do mercado imobiliário. Como eu disse, pode acontecer e acontece, tá bem? Bom, qual é a outra vantagem? Diga aí, Jarbas, qual é a outra vantagem que tu tem para mim, né? Vocês estão curiosos, né? Então tá. Qual outra vantagem? A compra fácil e rápida. A locação com opção de compra, ou o aluguel com opção de compra, é uma maneira simples, rápida e segura de adquirir o seu primeiro imóvel. Simples, rápida e segura. Vou fazer um parênteses agora aqui. Simples, rápida e segura. Quando eu falo simples, eu não estou querendo dizer que é um contrato qualquer, um contrato redigido, formatado de qualquer jeito. Não. Ele é um contrato que gera lei entre as partes, cria lei entre as partes, direitos e obrigações recíprocas. Ele é um contrato diferenciado dos outros contratos normais de compra e venda e de locação. Nunca esqueçam disso. A forma é simples, a compra é mais simples, sim, ela é rápida, sim, ela é segura, sim, só que a segurança vai depender do comportamento das partes envolvidas nesse processo imobiliário. E aí eu já coloco 3 partes: o vendedor do imóvel, o inquilino que tem a intenção de comprar o imóvel e o corretor de imóveis. 3 partes que devem estar unidas, fechadas, como se diz, certo? Bem, isso, né, deve ocorrer, certo? Porque muitos detalhes, certo? Muitos detalhes devem ser observados, certo? Uma vez que o locatário decida exercer a compra, o processo de finalização do contrato é geralmente bem mais rápido do que uma compra convencional. Porque já houve uma decisão, ele está decidido e ele já está usufruindo, não é, do imóvel que ele deseja ter como seu. Então se torna mais fácil, se torna bem mais fácil.
Mas os cuidados também têm que ser vários cuidados também têm que ser tomados, tá bem? Isso porque muitos detalhes, né, como histórico de pagamento, condições do bem e outros aspectos relevantes já foram discutidos durante o período de locação. Então já teve todo aquele período, né, de 12 meses ali, ou de 30 meses, ou menos, para que inquilino, né, e locador e locatário conversassem, certo? E já, a partir daquele momento, já conseguisse então criar esse ambiente onde o vendedor está prestes, está pronto para vender para o comprador imóvel, o comprador está pronto para comprar. Então isso é muito importante, tá bem? Além disso, ao optar pela locação com opção de compra, né, o locatário pode evitar a necessidade de passar por um processo de financiamento complexo, que é, né, o financiamento bancário é um financiamento complexo, certo? É muito burocrático, são várias as exigências, certo? Então, no caso do contrato de locação com opção de compra, tudo isso é evitado, certo? Tudo isso é evitado. Sai da esfera bancária, da instituição bancária, e é feito isso aí entre as partes, vendedor, comprador, né? Ou locador e locatário com a intenção de compra. Perfeito? É um contrato totalmente diferenciado, né? Até mesmo no que tange as vantagens, né, que tem esse contrato para os demais contratos que a gente já conhece, que é o contrato de compra e venda e o contrato de locação. Muito bem. Essa opção também é bem mais simples, porque o locatário tem a oportunidade de construir um histórico de pagamento positivo com o locador. Isso é importante, né? Isso é importante, porque ele já está pagando aluguel mensal mais um valor, né, que é o investimento que ele está fazendo para comprar o imóvel que ele deseja, no qual já está alocando. Então isso é muito importante, certo? Bem, ou seja, esse histórico pode ser favorável, tá? Esse histórico pode ser um fator favorável, certo? Na obtenção de uma aprovação de financiamento mais rápida e em condições melhores, certo? Bem, por fim, o locatário também tem a oportunidade de utilizar o bem, certo? Já avaliado a sua qualidade, desempenho e adequação das suas necessidades. Isso tudo foi feito aonde? Essa avaliação da qualidade, avaliação do desempenho, avaliação das suas necessidades já foi feito lá no início, na vistoria inicial, que é o test drive inicial que eu digo sempre, tá? Certo? Eu não adoto o test drive durante o período de locação, certo? Lá no início eu adoto esse test drive no qual o inquilino que tem a intenção de comprar aquele imóvel, ele já vai o quê? Ele vai para aprovação, certo? Ele vai avaliar o imóvel, né? Ele vai ver a qualidade desse imóvel, o desempenho, a adequação e as suas necessidades, certo? Bem, vale a pena então optar, né, pela locação com a opção de compra, certo? Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Isso geralmente é uma grande pergunta que se faz. Vale a pena eu financio um imóvel, certo? Ou compro um imóvel na planta com a construtora, ou alugo um imóvel com a opção de compra. É vantajoso isso ou não é? Bom, essa é uma pergunta que só você pode responder, certo? E não tem como eu responder isso para você. Vai ser dentro das condições de você que você vai ver se é vantajoso ou não. Mas em geral, essa opção é vantajosa para quem não tem condições de comprar um imóvel à vista, mas deseja ter a segurança de um lar próprio no futuro. A locação com opção de compra permite que você comece a pagar por um imóvel que no futuro poderá ser seu. Além disso, ele te dá a possibilidade de decidir se realmente quer comprá-lo ou não após um determinado período. O programa também, esse tipo de modalidade, né, também pode ser uma alternativa para quem está com dificuldades de conseguir financiamento imobiliário, já que o processo é mais flexível e pode ser mais fácil de ser aprovado. Portanto, a resposta que eu dou a vocês, certo? Para essa questão, para essa pergunta de vocês,
Depende de suas preferências e suas necessidades. Eu não sei qual é as suas preferências e não sei quais são as suas necessidades. Por isso, né, pondere esses fatores e faça uma decisão, né, ou tome a decisão que integre com a sua realidade. Certo, pessoal? Bom, eu fico à disposição, encerro essa minha locução aqui com vocês, né? Ficaram conhecendo então que modalidade é essa, que contrato imobiliário é esse, que é a locação ou aluguel com a opção de compras. Eu me coloco à disposição de vocês, certo? Deixarei meu link abaixo ali, meu número de telefone, que é o 53-981-14-3632. Estou à disposição de vocês para tirar dúvidas, né? Para dar um maior, mas mais esclarecimento, né? Sobre esse tema, que ele é muito importante, que ainda está engatinhando no nosso país. Na Europa já é bastante frequente esse tipo de contrato, mas que está chegando no Brasil. É possível fazer esse tipo de contrato? É possível, sim. Tem que ter cuidado, sim. É diferenciado dos demais contratos que a gente está acostumado a realizar, mas tem segurança jurídica, certo? É vantajoso. Um forte abraço a todos vocês, até o próximo Papo Imobiliário.